Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do Concurseiro Pro. Hoje eu fui convidado para dar uma aula de reta final sobre direito penal para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Flávio Vilela, eu sou escrivão de polícia aqui no edital de 2018 e aprovado para investigador e delegado no edital de 2022. No Instagram, deixei aí para vocês, Flávio Vilela 1, de São Paulo. É um concurso, eu me considero especialista, porque praticamente eu só prestei ele minha vida inteira, então é aquele concurso que nasceu para mim mesmo. Eu não sei nada de tribunais, não sei nada de Ministério Público, carreiras jurídicas diversas, como defensoria, mas Polícia Civil de São Paulo é comigo, então qualquer dúvida, só me chamar no Instagram. Todo dia tem dicas lá para vocês, sobre temas, possíveis temas discursivos, então não deixe de seguir quem ainda não segue. Começando aqui agora, vou trazer as questões. Primeiro, a gente vai começar pela parte geral. Sempre após a questão, eu trago a explicação. Então, primeiro eu começo pela explicação, depois eu volto na questão, tá ok? Vamos lá? Essa primeira questão quer saber quanto lugar e tempo do crime. Está lá no início do Código Penal. Então, vamos dar uma olhada. O mnemônico luta. Esse aí é clássico, o concurseiro tem que saber. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime, lugar em correção ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, tanto no local da ação ou omissão, quanto no local do resultado. Isso é a teoria da ubiquidade. Vou dar um exemplo para vocês. O brasileiro quer matar o argentino. Então, ele está lá na fronteira, mas do lado do Brasil, e dispara uma munição, um projétil, em direção ao argentino, que está na Argentina. O lugar do crime vai ser tanto o Brasil, que é o local da conduta, como o local do resultado. Então, Brasil e Argentina seria o lugar do crime. E quanto ao tempo do crime? A teoria da atividade, no momento da conduta, no momento da ação ou omissão. Então, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Voltando para a questão, agora fica fácil. Gabarito letra A, quanto ao lugar do crime, teoria mista ou da ubiquidade. Não se esqueçam, não vou passar pelas outras, porque as outras eu estou tentando fazer confusão na cabeça de vocês, tá? Tomar uma água. Agora, é uma questão adaptada sobre o arrependimento posterior. Então, a gente vai lá para os requisitos do arrependimento posterior. Sabendo os requisitos, a gente acerta essa questão. Vamos lá? Quais os requisitos do arrependimento posterior? Crime patrimonial ou de efeitos patrimoniais. Professor, o que é um crime de efeitos patrimoniais? Me dá um exemplo. O peculato. Ele é um crime contra a administração pública, certo? Só que o peculato doloso, é possível arrependimento posterior, sim. Então, ele é um exemplo, porque a gente se apropria ou furta, né? O peculato furto, peculato apropriação, peculato desvio, a gente vai ver do peculato mais para frente. Crime sem violência ou grave ameaça, então, crime patrimonial de efeitos patrimoniais, sem violência ou grave ameaça.
tem que ter a reparação do dano, a restituição da coisa, e até que momento, professor? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. A VUNESP vai tentar confundir vocês, colocando oferecimento da denúncia ou da queixa, não confunda, até o recebimento, tá? Eu decorei como? Como a recebimento posterior. Foi uma forma que eu usei para decorar, se ajudar vocês aí, a recebimento de até o recebimento, no caso. Ato voluntário do agente, lembrando que não precisa ser espontâneo, normalmente a VUNESP ou a própria CADEPOL que faz a prova oral tenta confundir vocês. Então, ato voluntário, não precisa ser um ato espontâneo. E preenchido os requisitos, professor, qual a consequência? É a diminuição da pena de 1 a 2/3, certo? Voltando na questão. De acordo com o Código Penal Brasileiro, nos crimes sem violência ou grave ameaça, o arrependimento posterior isenta de pena o autor do crime, desde reparado o dano até o recebimento da denúncia ou da queixa. O único erro da questão é isenta de pena, diminui a pena, então tá errado. O gabarito da 2 é errado, tá? Questão errada. Questão 3. Uma coisa que cai muito, consumação e tentativa. Vamos lá para o Instituto da Tentativa? Tentativa. O que é a tentativa? A tentativa ocorre quando a gente inicia a execução do crime, mas o crime não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente quer o resultado, certo? Então, fiquem atentos ao Instituto da Tentativa. E qual é a natureza jurídica da tentativa? É uma norma de adequação típica imediata ou norma de extensão temporal. Por quê? Vamos pegar o homicídio, matar alguém. Você não matou, então você não praticou o crime? Praticou. Só que você tem que usar a norma do artigo 14, inciso 2, que é a da tentativa, para fazer essa adequação típica imediata, para fazer a perfeita subsunção do fato praticado do agente. Entenderam? E qual a consequência da tentativa, professor? Diminuição da pena de 1 a 2/3, tá? Essa é a regra geral. Qual que é a exceção? Crime de atentado ou empreendimento. Exemplo, evasão mediante violência, tá lá na parte especial do Código Penal. Evadir-se ou tentar se evadir, ou seja, vai responder com a pena do crime consumado. É uma exceção, tá? Tentativa, vamos lá. Trouxe os artigos, tentado, quando iniciada a execução, não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. E salvo disposição em contrário, qual é essa disposição em contrário? Os crimes de atentado ou empreendimento. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Com esses dois artigos, vocês acertam muita questão, tá? Vamos voltar para a questão agora, para a gente analisar uma a uma e verificar o erro. Com relação à consumação em tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que, acabamos de ver, né? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, é o nosso gabarito. Letra A. Vamos ver o erro da restante? Disse o crime consumado quando nele se reúne 2/3 dos elementos de sua definição legal. Errado. Todos os elementos de sua definição legal. O B está errado por causa disso. A letra C é a mesma coisa. Letra D, diz o crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente. É quando não se consuma. Ele tentou mudar as palavras aí. Não se consuma. O erro da D está nesse exaure. Letra E, diz o crime tentado quando iniciada a cogitação, não. Quando iniciada a execução, não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o erro está aí na cogitação. Misturou as fases do intercrimes aí para tentar confundir vocês. Quer lembrar as fases do intercrime, gente? Cogitação, nunca punível, tá? Impunível. Preparação, em regra, não punível também, mas há exceções. Execução e consumação. Lembrando que o exaurimento do crime não integra o intercrimes, mas ele incide na dosimetria da pena, vai influenciar na dosimetria da pena, tá ok? Letra 4, legítima defesa. Então, uma causa excludente de ilicitude. Vamos lá estudar a legítima defesa. Primeiro, quais são as excludentes de ilicitude, né, que é a natureza jurídica da legítima defesa? São elas, é o li, tá? O mnemônico li, legítima defesa, estado de necessidade,
exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Lee, lembra do Bruce Lee? Aí você coloca 3E, tá? Quais são os requisitos da legítima defesa? É uma agressão injusta, ou seja, a gente não está obrigado a suportar, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários. Exemplo, você tem lá a sua força física para se defender. Então, você usa desse meio necessário, mas tem que ser de forma moderada. Direito do próprio agente, legítima defesa própria ou de outrem, legítima defesa de terceiro. Trouxe aí o artigo 25 para vocês, cai demais, tá? Então, vamos voltar para a questão, agora após o resumão da legítima defesa. Uso moderado sobre a legítima defesa, certo? VUNESP, Polícia Civil do Ceará, inspetor. O uso moderado dos meios necessários para repelir uma injusta agressão consiste em um dos requisitos para a caracterização da legítima defesa, ainda que essa agressão seja justa, errado. A agressão tem que ser injusta, os requisitos são cumulativos, certo? B. Um dos requisitos para sua caracterização consiste na necessidade que a injusta agressão seja atual e não apenas iminente. Já vimos que é atual ou iminente. Atual somente em estado de necessidade. Ele está querendo confundir vocês. Um dos requisitos para sua caracterização consiste na exigência de que a repulsa à injusta agressão seja realizada com direito seu, tendo em vista se for praticado contra o direito alheio, estar-se diante de estado de necessidade. Errado, tem legítima defesa de terceiro, sim. Então, letra C, errada. Letra D, a legítima defesa não resta caracterizada se for praticado contra uma agressão justa, ainda que se observar os demais requisitos para sua caracterização. Nosso gabarito, isso mesmo, a agressão tem que ser injusta. Todos os requisitos são cumulativos. Letra E, considera-se legítima defesa aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Errado, esse conceito é do estado de necessidade e não da legítima defesa, certo? Tentou confundir vocês. Só tomar uma água enquanto a gente vai para a próxima. Letra não. Questão 5, concurso de pessoas agora. Tema que cai demais, aposto em discursiva. Então, fiquem atentos no concurso de pessoas, tá? Vamos fazer um resumão do concurso de pessoas? Qual que é a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico? É a teoria monista, ou seja, todos aqueles que concorreram para o crime vão responder na medida de sua culpabilidade. Cai muito esse artigo. Mas há exceções, professor, à teoria monista? Sim, há exceções pluralísticas à teoria monista. Quais? Dê um exemplo, professor. Corrupção passiva e ativa, certo? Requisitos do concurso de pessoas. Isso aí tem cara discursiva. Mnemônico, PRIO. Pluralidade de agentes, ou seja, tem que ter 2 ou mais agentes. Relevância causal das condutas, ou seja, a conduta de um dos agentes tem que contribuir para o resultado. Vou dar um exemplo aqui, rápido, contribuir para o crime. Tice Mévio, né, o clássico. Tice empresta uma faca para o Mévio matar fulano. No final, Mévio utiliza uma arma de fogo. Então, a conduta de Tício não teve relevância causal para o resultado. Então, ele não responde pelo crime de homicídio, tá? Identidade de infração penal, ou seja, todos devem concorrer para a mesma infração penal. E liame subjetivo. Não tem que ter ajuste prévio, cai demais isso. Apenas o liame subjetivo. Um aderir à conduta do outro. Não é necessário o ajuste prévio. Quer ver um exemplo? Empregada doméstica fica sabendo que 2 ladrões vão assaltar a casa da patroa, vão furtar a casa da patroa. Então, propositalmente e sem esse ajuste prévio, ela deixa toda a casa aberta para facilitar a conduta dos ladrões e os ladrões se aproveitam dessa facilidade para furtar. Ela faz isso porque não gosta da patroa. Ela vai responder pelo furto também, porque ela aderiu à conduta dos ladrões. Ficou claro? Cooperação dolosamente distinta. Muito importante também.
Que é a corporação dolosamente distinta? É um nome doutrinário usado quando algum dos concorrentes, né, algum dos coautores ou algum partícipe quis participar de crime menos grave. Nesse caso, ele vai ser aplicada a pena do crime que ele quis praticar, mas pode ser aumentada até a metade se era previsível esse resultado mais grave. Cai muito o Instituto da Cooperação Dolosamente Distinta. Por que não tem concurso aí? Falta liame subjetivo. Isso é importante, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tício e Mévio novamente. Tício e Mévio combinam de furtar uma residência. Tício adentra na residência e Mévio fica do lado de fora esperando o furto. Ele fica vigiando, né? Para ver se ninguém vai chegar. Chega lá, Tício estava com uma arma de fogo e mata o morador que estava acordado. Então, Tício responde por latrocínio e Mévio por furto, que ele nem sabia que o cara estava armado, entenderam? Último slide sobre concurso de pessoas, que eu quero ressaltar para vocês, sobre as circunstâncias incomunicáveis. Não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, vamos lá. Circunstância e condição de caráter objetivo sempre se comunica, e as de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares. Vamos ver um exemplo? No peculato, a elementar subjetivo de ser funcionário público vai se comunicar ao particular, desde que se saiba da condição de funcionário público do outro coautor. Então, essa vai ser uma circunstância comunicável ao particular. Ficou claro? Agora a gente vai responder a questão sobre o concurso de pessoas. Sobre o concurso de pessoas, assinale a alternativa correta. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua personalidade. Errado, é na medida de sua culpabilidade, tá? Esse é o erro da questão. Se a participação for de maior importância, já para aí. Não existe esse artigo no Código Penal brasileiro. Lá fala de menor importância, então já está errada. Letra C. Se algum dos concorrentes quis praticar de crime menos grave, qual que é o instituto? Cooperação dolosamente distinta. Ser-lhe aplicada a pena deste. Essa será aumentada até o dobro. Errado, é até a metade. Esse é o erro da questão. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Nosso gabarito, acabamos de ver, gabarito letra D. Letra E. O ajuste, a determinação, a sedição, a instigação e o auxílio ou cooperação material não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser executado. Errado, tá? Ele colocou várias palavras que não estão no Código Penal, na parte geral. Tem um artigo parecido, mas ele misturou, colocando mais palavras, e chega pelo menos a ser tentado, não é executado. Ele usou a palavra tentado no Código Penal. Então, esse é o erro da questão. VUNESP sempre muita letra de lei, tá, gente? Leiam a lei para responder as questões. Eu trago um pouco de doutrina básica aqui na aula para ajudar vocês na discursiva, porque não adianta só passar no objetivo. Então, por isso eu sempre trago alguns nomes doutrinários para vocês. Agora a gente vai passar para a parte especial. Na parte especial, o que eu foquei? Nos crimes que mais caem. Crimes contra a vida, contra o patrimônio e os crimes funcionais, contra a administração pública. São os que mais caem. Não dá para fazer um resumão de tudo, mas eu tentei focar nos que mais caem, tá ok? Vamos lá, então? Deixei uma questão aqui sobre homicídio culposo. E agora a gente vai fazer um resumão lá dos crimes contra a vida. Depois eu volto na questão, tá? Bem jurídico tutelado nos crimes contra a vida. Sempre a vida humana, tanto intrauterina, no caso do aborto, ou extrauterina nos demais crimes contra a vida. Homicídio, infanticídio, participação e suicídio. Qual é o elemento subjetivo, professor? Regra geral, dolo. Qual que admite forma culposa? Só o homicídio culposo. Não há aborto culposo, não há infanticídio culposo. Fiquem atentos, foi questão de prova oral de uma amiga minha. Se existia infanticídio culposo, não existe, somente na forma dolosa. Pena, todos são punidos com reclusão,
Mas há algumas exceções: homicídio culposo, infanticídio e aborto provocado pela gestante, conhecido como autoaborto, ou o consentimento dela para a realização de aborto, tá? Tentativa, todos admitem, menos homicídio culposo, porque crimes culposos não admitem tentativa. Aproveitando para revisar o instituto lá da parte geral, há uma incompatibilidade lógica entre crime culposo e tentativa. Por quê? Porque na tentativa o agente tem dolo de consumação, ele quer o resultado, mas não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. No crime culposo, ele não quer o resultado. Quando você quer o resultado, é dolo. No crime culposo, você causa o resultado porque você tem uma quebra do dever objetivo de cuidado, ou seja, agiu com imprudência, negligência ou imperícia, que são as modalidades de culpa, tá? Perdão judicial só é previsto para o homicídio culposo. É o gabarito da questão, já adianto, já a gente vai voltar lá. Perdão judicial é quando as consequências do crime atingem o agente de forma tão grave que a pena se torna desnecessária, tá? Sujeito ativo, todos são crimes comuns, ou seja, qualquer pessoa pode praticar o delito, mas há exceções, certo? Duas exceções: infanticídio, que é só a mãe, é um crime próprio, logo após o parto ou durante o parto, sob a influência do estado corporal. E o aborto praticado pela gestante é considerado um crime de mão própria, certo? Continuando, quero fazer algumas observações que eu considero importantes. Homicídio como crime hediondo, quando vai ser? O homicídio simples, quando é praticado atividade típica de grupo de extermínio, e o homicídio qualificado em qualquer caso. Professor, e o homicídio híbrido, o qualificado privilegiado, ele não é hediondo, tá? O privilégio é incompatível com a hediondez. É um entendimento já consolidado dos tribunais superiores. Vou dar um exemplo para vocês, lembrando que a qualificadora tem que ser de ordem objetiva, pois o privilégio é uma causa de diminuição de pena, né? A doutrina chama de privilégio, pegou esse nome, mas o correto é causa de diminuição de pena. É quando é de ordem subjetiva, então tem que alinhar ordem objetiva com ordem subjetiva para conciliar. Dá um exemplo, professor? Sim, matar o estuprador da filha, relevante valor moral, ordem subjetiva, utilizando de fogo, qualificadora de ordem objetiva, certo? Feminicídio, cai demais o feminicídio, o leigo confunde, o leigo acha todo homicídio contra a mulher é feminicídio, mas não é, conhecido como femicídio quando é só contra a mulher, é questão, já caiu muito em prova oral, a Cadepol gosta disso, tá? E só ocorre quando a gente pratica, quando é o feminicídio? É contra a mulher em razão das condições do sexo feminino. E quais são essas condições em razões do sexo feminino? Violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Fiquem atentos, cai muito. Fiz um resumão de crimes contra a vida para vocês. Tem uma aula do concurseiro Pro sobre crimes contra a vida. Cai demais, não deixe de assistir essa aula completa, tá? Agora, voltando à questão, eu já adiantei para vocês, que é perdão judicial, né? Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a ação penal se torne desnecessária. O que é isso? O perdão judicial, causa excludente da punibilidade. As demais também são causas excludentes da punibilidade, mas não vem ao caso, não está no edital de escrivão investigador. Essa é uma forma de aprofundar apenas para delegado, tá? E como é uma aula bem focada para escrivão investigador, não vou aprofundar. Um detalhe para vocês aí, dá um exemplo de perdão judicial. Vamos lá. O pai está com o filho dentro do carro e vai no banco. Ele deixa o filho lá no carro, trancado, e o banco demora, muita fila, ele acaba esquecendo o filho no carro e o filho morre asfixiado, perdão. Isso é o perdão judicial. Aquilo atingiu o pai de forma tão grave, as consequências da infração, matar o próprio filho, que a pena se torna desnecessária. É isso o perdão judicial, esse instituto, tá? Agora a gente vai falar sobre crimes patrimoniais. Trouxe duas questões de crimes patrimoniais, porque cai muito. A primeira sobre furto. A gente já vai falar sobre o furto agora, já vou lá para o resuminho do furto. Furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Então tem que ter esse ânimo de assenhoramento, de ficar com a coisa para si, tá? O furto de uso não é crime no nosso ordenamento jurídico, já vou falar sobre isso. E o que é a coisa alheia móvel? É tudo aquilo que pode ser movido de um lugar para o outro sem perder suas características ou funcionalidades. Uma bola, um lápis, apesar que o lápis incide o princípio da insignificância, não é importante saber isso, aproveitando para revisar um instituto da parte geral. Professor, cadáver pode ser objeto de furto? Sim, desde que pertença a alguém. Exemplo, o cadáver de uma faculdade para fins de pesquisa, ele pertence à instituição. Esse artigo cai muito sobre a coisa alheia móvel por equiparação. Energia elétrica ou qualquer energia que possua valor econômico, que são coisas alheias móveis. Então, portanto, o gato lá é crime de furto, tá? O famoso gato. O elemento subjetivo é o dolo e tem que ter esse ânimo de se apoderar da coisa. É o anus rem sib habendi, é uma palavra em latim muito usada pela doutrina. Não pune o furto na forma culposa, lembre-se disso. Por quê? Incide erro de tipo e não existe a figura culposa do furto. Vamos dar um exemplo? O exemplo clássico, eu entro num restaurante, está chovendo, coloco minha sombrinha lá, sombrinha preta, clássico, na hora de ir embora acaba pegando a sombrinha de outra pessoa. Eu vou ser punido por furto? Não, porque não existe furto culposo, isso aí ocorreu um erro de tipo. O erro de tipo é a cara negativa do dolo, segundo Eugênio Raul Zaffaroni. Zaffaroni fala muito bem disso, que é um doutrinador. Toda vez que erro de tipo, não vai ter dolo. Aí o agente pode responder a título de culpa se o erro foi evitável. Mas como não existe furto na modalidade culposa, ele não responde por nada, tá ok? Eu quis relembrar um instituto importante da parte geral para vocês. Furto de uso não é crime, não vou aprofundar aqui para vocês, mas fica claro, quando a gente subtrai só para usar, para depois devolver, não é crime, tem alguns requisitos que a doutrina e os tribunais por eles elencam, mas não vou aprofundar porque isso é mais focado para delegado, tá? Consumação, tem várias teorias para explicar a consumação do furto, mas no nosso ordenamento jurídico prevalece que é a teoria da amócio, que se consuma com a inversão da posse, independente dela ser mansa e pacífica. Então, no momento que inverte a posse, o crime já se consumou, o crime de furto. Causa de aumento, repouso noturno. A VUNESP vai tentar confundir vocês, colocando que é uma qualificadora, o repouso noturno, mas não é uma causa de aumento. Furto privilegiado, importante falar dele, caiu na prova discursiva de investigador no ano de 2022, edital de 2022. Quais seriam requisitos do furto privilegiado? Era essa a pergunta, requisitos e consequência. O réu seja primário e seja de pequeno valor a coisa furtada. Só lembrando, pequeno valor é inferior a um salário mínimo, segundo os entendimentos dos tribunais superiores. E qual é a consequência ao se aplicar o furto privilegiado? Substituir a pena de reclusão por detenção, ou diminuir a pena de 1 a 2/3, ou aplicar somente de multa. Esses são as consequências, lembrando que os requisitos são cumulativos. Qualificadoras, é a resposta, né, da questão, que a gente já vai voltar lá. Concurso de 2 ou mais pessoas, chave falsa, destruição, rompimento de obstáculo. Exemplo, o agente quer furtar um objeto na casa e para isso destrói o cadeado. Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Já vou diferenciar o furto mediante fraude do estelionato, quando a gente fala do estelionato. Trouxe aí outras qualificadoras importantes. Essa do parágrafo 4A é muito importante, porque é uma hipótese de furto como crime hediondo. Então, mudou muita coisa, uma novidade recente. E quando vai ser hediondo? Quando houver emprego de explosivos ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, fiquem atentos. Trouxe outra qualificadora de furto nos dispositivos eletrônicos, aí a Polícia Civil anda registrando bastante, eu tenho várias ocorrências sobre isso, inquéritos sobre isso também, então fiquem atentos também. Trouxe a de veículo automotor, que vem a ser transportado para o estado ou para o exterior, e tem que ser realmente transportado, tá? Não basta a intenção, isso aí está pacificado também. Subtração de semovente domesticado de produção, trouxe aí o nome doutrinário, que é furto abigeato,
Então, às vezes aparece esse nome numa discursiva, ou até a boné surpreenda vocês. E trouxe também o furto de subtração de substâncias explosivas ou acessórios, tá? Importante, agora a gente vai voltar na questão lá. Ele quer saber sobre a qualificadora do furto, certo? Qual que é a resposta? Letra D, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Olha a B aí, gabarito letra D. E a B, o que eu falei para vocês? Que ele ia tentar jogar o repouso noturno como qualificador, mas não é. É uma causa de aumento de pena. As demais hipóteses, ele tentou trazer qualificadores de outros crimes para confundir vocês, tá? Então, as outras descartadas são qualificadores de outros crimes, mas não é do crime de furto. Quero falar com vocês agora do roubo. Roubo, o que é o roubo? No roubo, ele também subtrai, né, coisa alheia ou móvel, utilizando violência ou grave ameaça, a violência própria ou a imprópria, né? O roubo próprio, em prática a violência ou grave ameaça para subtrair a coisa. E o roubo impróprio, está lá no parágrafo 1º, se não me engano, do 157. No roubo impróprio, a gente pratica a violência ou grave ameaça depois de subtrair a coisa. É uma forma de assegurar o sucesso do crime. Dando um exemplo rápido, Tício subtrai um objeto de Mévio, a intenção de fazer um furto. Aí o Mévio percebe. Quando o Mévio percebe, ele dá um soco no Mévio. Nesse momento, consumou o roubo, é o roubo impróprio, tá? Ele dá o soco para assegurar o sucesso do furto, no caso. E o que é o roubo com violência imprópria, professor? É que o agente reduz a condição de impossibilidade de defesa da vítima. Por exemplo, colocar uma droga, uma boa noite Cinderela, para depois subtrair algum pertence da vítima, tá? Consumação, teoria da Amócio, não vou me aprofundar na teoria da Amócio, que eu já falei dela anteriormente. Uma observação que eu já falei, no roubo impróprio, nos consome quando a gente, após subtrair a coisa, emprega violência ou grave ameaça, tá? Latrocínio é o roubo qualificado pela morte, né? Professor, quando se caracteriza o latrocínio? Todo mundo fala que é o roubo seguido de morte, mas não é. É o roubo qualificado pela morte. Não use expressões leigas ou empregadas pela mídia, tá? O agente, ele tem o fim de quê? Subtrair a coisa, mas em razão da sua conduta, violência, ele causa a morte de alguém, ou de forma dolosa ou culposa. Lembrando que se em razão da violência se der a morte culposa, é um crime pré-ter doloso. Eu gosto de relembrar institutos, tá? Pré-ter doloso. Tem, portanto, o dolo de roubar, né? O dolo de roubo, praticar a subtração mediante violência ou grave ameaça, mas de forma culposa, por uma quebra de dever objetivo de cuidado, acaba causando culposamente a morte de alguém. Então, pode se dar de forma dolosa ou culposa. É um crime qualificado pelo resultado, que a gente chama. E se o agente quer matar a pessoa e só depois subtrai, professor, nesse caso, a gente está diante de um concurso material de crimes, instituto lá da parte geral, que também cai bastante, mas não deu para trazer nessa aula de revisão, então aproveitar para falar agora do concurso material. Mediante 2 condutas, ele pratica 2 ou mais crimes. Nesse caso, irá somar as penas, tá? O latrocínio se consuma com a morte, não com a subtração. Isso é muito importante. Não é com subtração que se consome, sim com a morte. Súmula 610 do STF. Então, portanto, se ele subtrair e causar e o cara não morrer, latrocínio tentado, tá? O que importa é a morte. Trouxe aí a súmula para vocês, cai demais. Aproveitando para falar outra coisa do latrocínio que é interessante, ele não é julgado pelo tribunal do júri, tá? Por quê? Porque ele é um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Por mais que ocorra a morte, o bem jurídico tutelado aí é o patrimônio, tá? E estelionato. Estelionato eu trouxe uma questão para vocês, porque cai demais. Eu aposto muito nesse crime, nessa prova de vocês, na discursiva, tá? O que é o estelionato? O estelionato, a gente obtém uma vantagem ilícita patrimonial em prejuízo alheio. E o que ele faz para conseguir isso? Utiliza de um meio fraudulento, o artifício, o ardil. É considerado um crime de resultado duplo,
pois o agente obtém uma vantagem e a vítima também deve sofrer prejuízo, certo? Professor, e qual a diferença do furto mediante fraude? Importante, viu? Isso aí tem cara de prova discursiva. Ambos, a fraude é empregada como meio de execução, certo? Só que no furto mediante fraude, a fraude é empregada para diminuir a esfera de vigilância da vítima para ocorrer a subtração. E no estelionato, a fraude é empregada para que a vítima entregue a vantagem ilícita patrimonial. Fiquem atentos. Lá no meu Instagram, eu coloquei essa dica para vocês. Tem várias dicas lá, tá lá nos meus destaques, tá? Não deixa de seguir. Flávia Vilela 1, vai ajudar demais vocês. Trouxe aí que existe o estelionato privilegiado e aplica as mesmas coisas do furto, tá? O furto a gente já viu. E o que eu aposto que vai cair na prova de vocês? Aposto e aposto muito, tá? Ação penal. Qual que é a regra agora no estelionato após mudança recente? Ação penal pública condicionada à representação. Gravem isso, mas gravem também as exceções, que é nas exceções que eles vão pegar vocês. Quando vai ser a de ação penal pública incondicionada? Maior de 70 anos ou incapaz. A VUNESP vai confundir vocês colocando idoso, 60 anos ou mais. Não é. É maior de 70 anos. É a maior chance de causar confusão em vocês é nessa hipótese. Quanto à vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente ou pessoa com deficiência mental. A gente vai voltar na questão sobre estelionato agora. Vamos lá, eu adaptei essa questão. Considero que o cidadão maior de 60 anos de idade tenha sido vítima de crime de estelionato. Nessa situação, o delito de regra de ação pública incondicionada. Errado, condicionada à representação. Só seria incondicionado se fosse maior de 70 anos, tá? Fiquem atentos nisso. Eles tentaram confundir, então, gabarito errada. Gabarito da questão errado, tá? Agora a gente vai falar sobre os crimes funcionais. Aí demais também, a VUNESP adora isso. Trouxe aí uma questão, já já a gente vai voltar nela. Trouxe outra questão, que cai muito. Vamos lá começar com... Primeira coisa, quem é o funcionário público para fins penais? Eu trouxe os artigos aí para você, o artigo aí para vocês. Cai demais esse artigo, a letra de lei dele. Trouxe primeiro o conceito de funcionário público e depois de funcionário público por equiparação, que é o 327, parágrafo 1º. Quem que é o funcionário público? É um conceito amplo para fins penais. É quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Gravem esse conceito, que cai demais. E o funcionário público por equiparação, professor? É aquele que exerce cargo, emprego, função, entidade paraestatal. Exemplo, SESI, Sistema S, ou quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, decorar esses dois. Trouxe as hipóteses de causa de aumento. Na causa de aumento é letra de lei também, se cair. Mas tomem cuidado. Reparem que a autarquia não saiu no parágrafo 2º. Foi um erro do legislador. Então, eles vão tentar pegar vocês isso. A VUNESP ou a CADEPOL na prova oral. Então, fiquem atentos que não constou autarquia e não existe analogia em malamparte, né, no direito penal, então não pode colocar autarquia aí por falha do legislador. Começando nos crimes em espécies funcionais, peculato. Peculato, temos o peculato apropriação, o peculato desvio e o peculato furto. Peculato apropriação, basicamente a gente se apropria de dinheiro, valor, qualquer outro bem que ele tenha a posse em razão do cargo. Ou desvia em proveito próprio à lei, que é o peculato desvio. Também conhecido, essa hipótese é conhecida como peculato próprio. E é o peculato impróprio, que é o peculato furto, está no parágrafo 1º, isso aí foi questão da minha prova oral. E o exemplo que eu vou dar aqui para vocês dos institutos eu dei na prova oral. Vamos começar no peculato apropriação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou escrivão de polícia, né? Expliquei para vocês. Eu tenho a guarda da fiança. Quando alguém exibe a fiança, é eu que tomo conta daquele valor até ele ser depositado. Então, está em minha responsabilidade, ou seja, eu tenho a posse. Se eu me
aproprio desse dinheiro, eu pratico peculato apropriação. Agora vamos para o peculato furto. O investigador não tem a posse da fiança. Mas lá na minha delegacia a gente tem um cofre. Aí eu coloco lá no cofre. Se o investigador abre esse cofre e pega o dinheiro, subtrai o dinheiro, ele pratica peculato furto, que ele se valeu da facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Ele não tinha posse, mas se aproveitou dessa qualidade de funcionário. Essa é a diferença entre o peculato furto e o peculato desvio e apropriação. Que no furto ele não tem a posse da coisa, fiquem atentos. Coisa que cai muito sobre o peculato culposo é a reparação do dano no peculato culposo. Cai demais mesmo a letra de lei, a Vunesp adora isso. Reparação do dano até a sentença irrecorrível extingue a punilidade. A punilidade vai estar extinta, ou seja, até antes do transjulgado. Se for após o transjulgado, a pena é reduzida da metade, tá? Cai demais isso aí, fiquem atentos. Vamos falar de concussão e corrupção passiva, cai demais esses dois também. Na concussão, a gente exige a vantagem devida, e na corrupção passiva, a gente solicita. Fiquem atentos aos verbos nucleares, tá? Na corrupção passiva também tem a recebe ou aceita a promessa da vantagem, essa vantagem devida. Quero que vocês fiquem atentos. Na concussão, essa exigência tem que estar relacionada às atribuições do cargo. Se não for relacionada às atribuições do cargo, pode configurar a extorsão. Trouxe um exemplo para vocês: o escrivão exige vantagem devida para não lavrar o auto de prisão em flagrante. É ele que lavra, então está relacionado às suas atribuições. Então ele pratica concussão. Agora, se ele exige vantagem para não matar o filho do indiciado, pratica extorsão. Tá? Eu sempre gosto de trazer exemplos práticos para vocês visualizarem. Corrupção passiva privilegiada. Nesta, o agente age cedendo a pedido ou influência de outrem. Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos supor, daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou ser delegado de polícia. Então, eu estou dando um exemplo que o cargo de delegado exerce maior influência. Aí eu sou parado numa blitz de trânsito. E estou embriagado. Aí o PM deixa de fazer o bafômetro, o etilômetro, porque eu peço ou ceder na minha influência, que eu falo que eu sou delegado. O PM vai responder por corrupção passiva privilegiada, porque ele cedeu o meu pedido, a minha influência por ser delegado, tá? Então, ele infringe o dever funcional em razão desse pedido ou influência. Fiquem atentos, repetir muito, porque cai muito a corrupção passiva privilegiada. Só tomar uma água. Outro crime que cai demais, prevaricação. Nessa, o agente infringe o dever funcional para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, escrivão de polícia, vejo que o investigado é inocente, mas quero atrasar a vida dele, sabe? Aí eu fico pedindo prazo no inquérito em vez de passar para relatar. Já está claro que ele não é o autor do fato. Então, eu fico retardando, só para ficar constando que ele é investigado de um inquérito em andamento. Isso prejudica a pessoa. Por que eu faço isso? Porque ele é meu inimigo. Então, eu estou infringindo o dever funcional apenas porque a pessoa é minha inimiga, sabe? Isso é o sentimento pessoal, entenderam? Agora, condescendência criminosa. Condescendência, a palavra-chave é indulgência, é o superior hierárquico que deixa de responsabilizar o subordinado ou, não sendo competente, não leva o fato à autoridade que seja competente. Então, a palavra-chave aí é indulgência, que é um sentimento de clemência, de pena. Agora, eu vou para as questões, tá? Acabei a explicação de tudo, agora a gente vai fazer as últimas questões. Vamos lá. Questão VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, investigador. Quer saber sobre a conduta de alguém que solicita uma vantagem devida. Basicamente, solicita, verbo nuclear. Que crime que é esse? Corrupção passiva, gabarito letra B. Lembrando, se fosse exigir, já seria concussão. Então, fiquem atentos aos verbos nucleares. Isso é muito importante.
Questão 10, última questão do dia. Vamos ler a questão, vou deixar vocês lerem, mas já mostro para vocês que a palavra-chave para matar a questão, indulgência. Se você lê indulgência, a chance de ser condescendência criminosa é enorme, é 99%. Então, em razão da indulgência, letra D, condescendência criminosa. Lembrando, se fosse sentimento ou interesse pessoal, já seria prevaricação. Então, conseguimos resumir muito bem. Outra questão da VUNESP, escrevente, eles gostam muito. Vou passar aqui todo slide, acabamos a aula. Quero agradecer muito a atenção de todos. Estou torcendo demais por vocês que estão estudando. Eu torço por quem estuda, por quem se esforça. Eu quero essa pessoa na Polícia Civil. Eu quero vocês como meus subordinados. Eu quero ser o chefe, o líder de vocês. Eu nunca vou ser um chefe, vou ser sempre o líder. Então, eu quero muito trabalhar com vocês. Então, estudem. Eu quero muito que vocês sejam investigadores, escrivães da minha delegacia. Vai ser um prazer enorme. Então, muito obrigado novamente a atenção de todos, foi um prazer e até a próxima. Muito obrigado.